bem-vindos a mais uma sessão do Minhoca Imagem. Um caso que hoje promete muito, não só pelo desafio diagnóstico, mas parece que vai ter surpresas na evolução. É isso, Edileide? E nós estamos aqui, como sempre, com o Dr. Bruno ali à esquerda, quer dizer, daquele lado, o Bruno, ao lado do Bruno, entre ele e eu, o Tito, ao meu lado direito, a Edileide, o Paul e os puros de coração podem ver o Dr. Alencar na última cadeira. Edileide, o que mais nós vamos ter? Então, hoje temos convidado especial, que é o Dr. Bruno Valdígia, né, que vai participar hoje bastante desse caso. O apresentador do caso vai ser o Dr. Danilo, nosso R1, e quem vai discutir o caso no final, a doutora Yara. E a gente quer que vocês todos participem, que o caso ele é relativamente simples. O mais bonito desse caso são as imagens dos exames deles, são realmente sensacionais. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei dos exames. Então, vamos começar, por favor, Danilo. Obrigado. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou o Danilo, residente de cardiologia aqui do Instituto. A gente vai dar início aqui à apresentação do Minhoca Imagem dessa semana. A primeira consulta no IDPC foi dia 5/10/2000, a primeira consulta aqui no Dante do paciente foi dia 5 de outubro de 2001, o paciente tinha, na época, 1 ano e 2 meses, identificação, paciente LRC, masculino, nascido a 15 de outubro de 2000, natural do interior do estado de São Paulo, Botucatu, tá? Em relação ao histórico familiar. Não há muitos dados, além de que o pai faleceu com 54 anos, com um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica há mais ou menos 20 anos, ou seja, por volta dos 1980. 2 irmãos sadios, fazem investigação a cada 5 anos com ecocardiograma sem relato no prontuário do resultado desses ecocardiogramas. Do ponto de vista sintomático, o paciente nega qualquer sintoma, ele é absolutamente assintomático. Na primeira consulta aqui no Instituto, ao exame físico, não havia nada muito significativo. Tinha um peso eutrófico para a idade, 12 quilos, não havia registro de altura, tá? Murmúrio vesicular presente bilateralmente sem ruídos. Na ausculta, nota-se um sopro mesotelesistólico em terceiro e quarto espaços intercortais esquerdos, com uma frequência cardíaca de 109, normal para a idade, com ritmo regular, sem outras alterações, sem outros achados dignos de nota. Na conduta da oportunidade, foi prescrito propanolol para o paciente, 40 mg 2 vezes ao dia, como conduta inicial. Hoje, o doutor Alencar estreia aqui conosco no Minhoca Imagem. Obrigada por ter vindo, Alencar. Vamos, então, ver o eletrocardiograma do paciente. A doutora Mariana está acostumada a fazer diagnóstico quando a gente mostra o eletro, nem precisa mais ver ecocardiograma, né, Ibrahim? Vamos ver o que o doutor Alencar acha, do que ele acha desses eletros. Qual é a idade que ele tinha aqui? Porque eu acho que a consulta era em 2001. Tinha, nessa oportunidade, 3 anos. Aí que 3 anos, tá. Então tá, 3 anos a gente já considera que o paciente está no padrão adulto de ECG ou migrando para padrão adulto, né? Que significa ter um V1 de adulto e um V6 de adulto. Então, ele tem isso, um V1 com S maior que R e um V6 com R maior que S. Houve a migração. O ritmo é sinusal, o PQ é normal para essa faixa etária. O eixo elétrico está normal. Nessa faixa etária, a gente considera D1 e AVF como limites. Ele tem o D1 e o AVF positivos. E depois mais nenhuma alteração. A onda T está invertida até V3, que é também normal nessa faixa etária. Então, esse eletro, ele, para mim, ainda é considerado como normal. Em D3 tem uma onda Q, só para terminar, é o último achado que eu quero comentar. Essa onda Q em D3, ela não me parece patológica também. Tá? Deixa em dúvida se ela está alargando um pouquinho mais, mas passaria para mim como ECG normal para a faixa etária, considerando a idade de 3 anos, né? Porque eu vi que era nascido em 2001. Né? O próximo, 2009. E agora esse? Agora 2009. Agora a gente tem mais alterações. Né? Ele agora está com 8 anos de idade, ainda padrão adulto, o padrão se mantém, V1 e V6, ainda é um padrão adulto de ECG, mas quando a gente vai analisar, nós temos critérios sobre carga ventricular esquerda presentes,
não dá para fazer a medição das amplitudes de onda R e onda S porque elas estão sobrepostas, né? Então, eu não consigo dizer exatamente quanto que está a onda S de V1 ou a onda R de V6, que são quem dá o diagnóstico dessa faixa etária. Mas se a onda S de V1 for maior que 20 e a onda R de V4, V5 ou V6 for maior que 25, isso já é critério. Eu acho, olhando aqui de longe, que ele tem ondas R maiores que 25 em V4, V5 e V6, então já aponta para a possibilidade de uma sobrecarga ventricular esquerda. E o que chama atenção mais ainda é a alteração difusa de repolarização do tipo secundária. Ele tem um infra de ST-T, né? Um infra de ST e uma onda T invertida. Dá para chamar de difuso, está na parede inferolateral ou anteroapical. Então, essa alteração difusa de ST-T, ela aponta, a gente tem falado cada vez mais lá no setor, ela aponta para a possibilidade de alterações contráteis no ventrículo. É um paciente que tem sim uma razão para ter essa alteração, que é a sobrecarga, mas essa alteração está muito exagerada para só uma sobrecarga. Então, aponta aqui para algo de ainda maior gravidade nesse cenário, esse ST invertido. Alencar, sendo muito pequenininho, é possível que a questão de circulação pulmonar estivesse se contrapondo à sobrecarga esquerda e o eletro ter ficado normal naquele momento? Porque desde o início eles já tinham sopro, já tinham quadro o diagnóstico aí de haver alguma doença cardíaca, mas era normal o eletro, né? Que você achou aquele normal, eletro de 3 anos de idade, para a idade, sim. Aí a gente tem que ver, sua pergunta foi, será que na faixa etária muito neonatal ainda seria diferente? Mas não tem esse eletro, eu não sei dizer. Mas aquele eletro, assim, eu laudaria como normal, que não descarta, né, a presença de alguma doença, né, naquele primeiro. Agora a gente passa para o ecocardiograma. Bom, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, um prazer participar. Esse primeiro eco é de 2001, então vale a pena o aviso que a gente sempre dá no início da análise de um eco um pouquinho mais antigo. As diretrizes nessa época eram outras. Algumas medidas, como, por exemplo, o átrio esquerdo, eles eram feitos de forma diferente, né? Então, o paciente tinha 8 kg, 65 centímetros de altura, não tem o volume do átrio, tem um átrio de 23. O VE já mostrava uma assimetria enorme em termos da espessura, de 25 por 14 milímetros. Tinha um gradiente na via de saída de 64, então um gradiente bastante elevado. Uma fração de ejeção supranormal, digamos assim, de 82%, mostrando que ele tinha, sim, uma hipertrofia com aumento assimétrico da espessura. Desculpa, não tinha visto. E tem o SAN também, que é esse movimento anterior sistólico da válvula mitral, com a aceleração do fluxo pela via de saída, é como se succionasse a válvula mitral. Então, durante a sístole, ela dá uma escapada, abre algumas vezes, ou então dá um refluxo significativo, que é o que a gente chama de movimento sistólico anterior. Tito, se o familiar do paciente se perguntasse para você, é hipertrófica mesmo? Não pode ser alguma doença que simulasse, que fosse igual nessa faixa etária, o que você diria? Hoje eu diria que é um espectro de hipertrófica. Não falaria, fecharia nada demais. Espectro autista. Edileide, eu ia perguntar para você, assim, uma coisa parecida, mas nessa faixa etária, conta os mesmos elementos para estratificar risco do adulto, não? Se tem alguma coisa diferente? Essa faixa etária, geralmente, a gente não faz muito até estratificação de risco, porque para você indicar um CDI tecnicamente é bem complicado. Eu acho até interessante o Bruno falar se você já implantou um CDI numa faixa etária tão precoce, Bruno? Não, eu não implantei. Por acaso, um amigo meu do Rio, o Minati, acabou de colocar um CDI subcutâneo numa criança de 6 anos, com brugada. E fica uma coisa assustadora, parece um LP gigante aqui, bem grande. Da criança. O problema de implantar um CDI em criança muito pequena é que aqui no Brasil não tem o eletrodo de choque epicárdico. Não veio para cá. É uma placa que você costura no ventrículo esquerdo. O que alguns cirurgiões fazem, uma adaptação necessária aqui, é entrar com um eletrodo endocárdico por fora e costurar no pericárdio, por fora do coração do paciente. Então, cria-se um eletrodo que dá choque. Mas são tudo adaptações. O CDI ainda é pequeno, é grande para criança, ainda mais nessa idade. Normalmente, a gente valoriza o Z-score, né? Porque tem que ser proporcional o septo àquela superfície corporal. E aí se vê na faixa média, calcula-se quanto acima de 2
Z-escose, pode dizer que está aumentada, tem hipertrofia. É muito mais difícil criança, é tudo mais complicado, né? Queria até dizer que a gente errou, aliás, a culpa foi minha ter colocado o propanolol 40 duas vezes, é a correção da dose para o peso, né? A gente colocou o peso, a dose que ele tomava posteriormente na faixa, na data inicial. Vamos em frente. Bem, diante dos achados clínicos, epidemiológicos, eletrocardiográficos e ecocardiográficos, com os dados que temos até agora, qual o diagnóstico que podemos descartar? Letra A, cardiomiopatia hipertrófica, letra B, doença de Fabry, C, doença de Pompe ou D, doença de Danon? Doutor Pedro, o que você acha? A resposta aqui não é de jeito nenhum. Dessas todas aqui, a gente tem certeza que não é. Tem um microfone aí com vocês, não tem? Cadê o doutor Danilo? Está ali. Vamos, em pé ali. Eu acredito que pela característica de depósito, em que não haveria essa sobrecarga ventricular esquerda, como o chefe Laudou, no eletrocardiograma, eu descartaria a doença de Fabry. Excelente. 2 motivos para não poder ser Fabry. Quem lembra? Primeiro, a HVE, doença de Fabry, nunca surge antes dos 30 anos de idade. A doença, os sintomas neuropáticos podem surgir, mas nunca HVE. Mas o segundo motivo, o pai é doente, né? O pai é uma doença ligada à transmissão do cromossomo X, né? Então, o pai sempre poupa os filhos homens, né? E passa obrigatoriamente para as mulheres. Então, quando o pai é acometido, de cara a gente sabe que não é doença de Fabry. Não pode ser quando a transmissão é pai para filho. Mas as outras doenças todas podem ser, né? E que dados a gente podia pensar, não, tão pequenininho, podia ser um Pompe, poderia ser, né? Poderia ser Danon, que são doenças de depósito glicogênio. E quando eles um depósito, eles costumam ter alterado também as provas de função hepática, porque há depósito de fígado. Então, exames de laboratório simples podem nos ajudar nisso, além do teste genético. Né? Vamos ver? Pedro acertou. Prosseguindo na investigação propedêutica, nos exames laboratoriais de 2001, nada digno de nota, bioquímica normal, hemograma normal, TGO, TGP, função hepática normais, coagulograma também dentro da normalidade. Bem, a linha do tempo do paciente foi bem estável, permaneceu assintomático durante todo o período analisado, recebendo dose otimizada de propanolol, com um crescimento ponderostatural adequado. No eco do dia 30 de novembro de 2007, persistia com um aumento assimétrico septal, com gradiente de via de saída de VET 147 milímetros. Na evolução, o paciente persistiu assintomático ao longo do tempo, porém, a partir de 2017, notou-se algo que foi preocupante. Primeiro, um gradiente de via de saída maior que 100 milímetros após a manobra de Valsalva e uma PSAP muito elevada, entre 60 e 80 milímetros, com difusão diastólica grau 2 e 3. Realizou vários testes ergométricos que evidenciaram capacidade funcional entre 6 e 7 metros, o que, apesar da sintomatologia do paciente, chamou a nossa atenção. Portanto, a partir de 2007, se quiser comentar o ecocardiograma, persistiu aí com uma fração de ejeção preservada, porém com uma disfunção diastólica grau 3, com uma PSAP aumentada, no eco de 2017 com uma PSAP de 80, no eco de 2018 uma PSAP de 88, com um gradiente de via de saída já bastante aumentado, por volta de 70 a 80, com pior a manobra de Valsalva. No teste ergométrico, objetivamente, houve realmente uma deterioração da capacidade funcional do paciente. Em 2015, chegou a fazer 4 METs, em 2017, 6 METs. Por conta dessa piora ecocardiográfica e ao teste funcional, foi discutido em reunião de equipe o caso quanto à provável intervenção. O Tito quer comentar os ecos? Volta um pouquinho, Danilo, por favor. Bom, de curioso, para observar a fração de ejeção preservada, mas acima de 70 a gente começa a abrir o olho, né? Aqui já tem um diagnóstico provável, mas não é
comum a gente ter uma fração de ejeção acima de 70, tem estados hiperdinâmicos ou as hipertrofias também são dos motivos que a gente encontra bastante. Disfunção diastólica grau 3 é o esperado para a doença, a gente tem um PSAP elevado, um aumento importante do lado esquerdo, com certeza tem alteração da análise tanto das linhas quanto da onda E, com esse aumento de hipertrofia, então fecha para grau 3. E o gradiente intraventricular, na verdade médio ventricular, todo o gradiente é intraventricular. Muita gente pode olhar e falar 80 para 109, isso depende muito tanto da frequência cardíaca quanto da volemia. Então, um paciente que, por exemplo, está em uso de diurético, uma dose um pouco mais elevada do que ele tomava antes, pode baixar o gradiente ou aumentar também, dependendo se for exagerado. Então, isso varia muito, mas sempre acima do que a gente consideraria normal. Só isso. Tito, quando a gente vê essa pressão pulmonar elevada, com o átrio esquerdo, com esse aumento importante, a gente já pode deduzir que essa hipertensão é pós-capilar, né? Dependente da pressão capilar elevada. Sugere bastante. Que é um ICFEP importante. Sugere bastante, sim. Bem, diante da piora do PSAP e da disfunção diastólica, o que fazer? Opção A, cirurgia. Opção B, ablação alcoólica. Opção C, ablação por radiofrequência. Opção D, manter o tratamento clínico otimizado. Doutor Natan, o que é que você acha? Eu acho que cirurgia, doutora. Alguém mais quer opinar? Doutor Alencar, quer comentar? Ibrahim. Eu fiz uma pergunta, não era melhor saber o que ele tem antes? Porque até agora a gente excluiu o Fábio. Excluiu o Fábio, teve diagnóstico hipertrófica, né? Quando a gente descartou também os depósitos de glicogênio, descartou Dano, descartou, que mais? Pompe, porque ele tinha transaminases normais. Então, ele ficou com o diagnóstico de cardiopatia hipertrófica. E, geralmente, a gente indica qualquer tratamento intervencionista, seja cirurgia, ablação, quando o paciente tem sintomas refratários e o tratamento clínico está otimizado. Esse paciente não tinha sintomas. Se a gente for considerar essa linha, ele não teria indicação de tratamento. Mas ele tem uma repercussão hemodinâmica muito grande. Isso foi uma discussão bem acalorada na época, e a diretriz até coloca assim, situações especiais de indicação, hipertensão pulmonar grave e insuficiência mitral grave com dilatação do lado esquerdo. Então, ele tinha uma hipertensão pulmonar bem significativa, né? Apesar de ser assintomático. Você quer comentar, Bruno? Na verdade, esse paciente eu acompanhei bem de perto. A discussão da intervenção foi em cima disso. Ele chegou a ter um gradiente em algum ecocardiograma de 160 com Valsalva. E ele relatava assintomático, relatava bem, isso que ele foi evoluindo, e nesse ponto a gente se direcionou um pouquinho mais para os exames, com um ponto objetivo, do que por ele. Considerando o menino de 16 anos, eventualmente tinha alguma defesa em relação a algum procedimento, alguma intervenção, e ele mesmo já estava muito bem medicado, a frequência dele já estava em 60. A ideia era tentar diminuir um pouco a medicação em algum momento e tentar tratar essa parte hemodinâmica que, concordo, estava deteriorando. Na maioria das vezes, a ideia era manter o tratamento clínico a longo prazo, já que ele era assintomático, mas esse paciente tinha uma situação bem especial, que era uma hipertensão pulmonar grave. E aí a gente decidiu intervenção. Depois que a gente decidiu intervir, qual a forma de intervir, né? A gente poderia intervir com ablação com álcool, ablação com radiofrequência. Hoje a gente teria a opção do tratamento novo, dos novos inibidores de miosina, né? Uma vacante atualmente, mas naquela época a gente não tinha. E a gente ficou na dúvida entre as opções e a gente terminou escolhendo pouco. Vocês, a Natan escolheu cirurgia. Alguém pensa diferente do Natan? Ninguém. Bruno, você está O meu ponto, a minha dúvida era isso. Para ser sincero, eu não lembrava exatamente da diretriz o que ela dizia sobre quem não tem sintomas, né? Então, você já explicou. Quem não tem sintomas, mas tem uma PSAP mais aumentada, já estaria indicado alguma... Colocou como situação especial, Alencar, de situações bem especiais. Ele está mostrando que ele tem uma repercussão hemodinâmica bem séria da doença, né? E defende a ablação com radiofrequência, Bruno? Bom, acho que todo mundo aqui já pegou algum caso na UCO, né? Imagina, na ROP, na UCO. A ablação por radiofrequência começou na Alemanha em 2011 e a gente foi o primeiro grupo a adotar. A gente modificou bastante o processo inicial, isso aí conseguiu reduzir bastante complicação.
E a gente adotou isso aqui para tentar cobrir alguns buracos que a cirurgia e a ablação com álcool não conseguiu atender. E hoje acaba que inverteu. Acho que hoje o protocolo assistencial do Instituto é passar por ablação por radiofrequência, salvo um caso ou outro excepcional. Por diretriz internacional, a cirurgia ou ablação com álcool, as intervenções. Eles até citam situações, por exemplo, estimulação cardíaca, o marca-passo para desincronizar, citam clipagem do folheto anterior da mitral para diminuir o SAM, tem algumas alternativas que são meio fora e entre elas tem a radiofrequência. Aqui a gente vai guiado por eco transesofágico, localiza o ponto onde está sendo obstrução e aplica energia de radiofrequência, que basicamente é energia usada em ablação de TV, FA, numa quantidade um pouco mais alta para ter uma penetração grande no septo e causar fibrose e causar retração daquela região. Recentemente teve uma publicação da Mayo Clinic que isso foi utilizado para ampliar a via de saída para permitir colocação de prótese mitral mecânica, prótese mitral por transcatéter, porque você precisa ter uma amplitude grande da via de saída para que a prótese não obstrua a via de saída após implante da válvula mitral. Então foi uma publicação até no JACC, eu acho, de 4 casos. A gente tem usado isso com frequência. Hoje a gente já completou 75 casos e foi escolhido. Acho que a gente já está no ponto da resposta, né? Foi escolhido para ele pelo médico assistente dele que já se aposentou aqui, né? Que era um ícone da sessão e se aposentou recentemente. Doutor Abílio, que acompanhou os casos desde criancinha. Mas não tem certo e errado aqui. Aqui é uma escolha individual, né? Que a gente pode escolher uma coisa ou outra, mas avaliar o caso bem minuciosamente com a ressonância pode dar elementos para a gente optar, por exemplo, pela cirurgia, se a gente encontra uma inserção anômala de vias papilares, né? Eu acho que para você personalizar o tratamento na grande maioria das vezes, se for possível, e esse caso fez a ressonância. E principalmente dependendo da expertise que o grupo tem no tratamento, né? Não é todo lugar que você vai ter o Bruno, não é todo lugar que você vai ter um cirurgião com experiência, não é todo lugar que você tem um grupo intervencionista acostumado a fazer ablação com álcool. Aqui tem caído um pouco, né, Bruno, pelo país afora, principalmente a ablação com álcool, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, das clínicas lá, faz muito, eles têm uma grande expertise nisso. E eles gostam muito, porque eles não têm o cirurgião com expertise, eles preferem o álcool. E tem resultados muito bons. Então, aí vamos ver a ressonância, doutor Paulo. Bom, boa tarde com todos. Obrigado pelo convite. Como o doutor Edith falou, um exame muito lindo de ser analisado, justamente pela riqueza dos detalhes. Então, essas imagens iniciais, uma varredura só para localizar o coração, então a gente já sabe que está lidando com um fenótipo hipertrófico. Então, já chama atenção muito o aumento das câmaras cardíacas dos átrios, né, uma cava inferior dilatada, justificando o quadro clínico do paciente. Então, só uma foto interessante, só para comparar o que a gente vê no raio-x e comparando com essa imagem axial. Então, tem uma área cardíaca aumentada às custas do quê? De aumento significativo da espessura miocárdica. Então, muito detalhe com a análise da área cardíaca, né, que muitas vezes está lidando com coisas, patologias totalmente diferentes, né? Só aqui, já começando com imagem eixo longo, no lado esquerdo uma imagem em 4 câmeras e do lado direito uma imagem em 2, quase 3. Então, percebam, senhores, como tem várias características do fenótipo de cardiopatia hipertrófica. Além da dilatação biatrial, vejam como tem uma aceleração de fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo. Vejam como tem uma insuficiência mitral também documentada com refluxo aqui. Vejam esse aumento expressivo da espessura interventricular, acometendo também a porção apical do ventrículo direito. Então, a gente está diante de um fenótipo hipertrófico que tem acometimento biventricular. Acomete o septo, mas também acomete o ventrículo direito. Vejam, senhores, o aumento da espessura do músculo papilar, tá? E no eixo longo, desculpa que passei. E vejam aqui o famoso movimento sistólico anterior anômalo do folheto anterior, gerando e colaborando com esse gradiente pressórico. Aqui, nessas imagens em eixo curto, fazendo uma varredura, a gente aprecia melhor como na sístole, a gente quase nos segmentos apicais, quase não, é difícil ver. A espessura miocárdica é tão expressiva
do septo, que é difícil a gente ver um volume sistólico, justamente que o Tito comentou, dando esses valores de frações de ejeção totalmente supranormais. Vejam aqui uma imagem muito interessante na via de saída, acometendo-se hipertrofia, a crista supraventricular, junto com a espessura do ventrículo direito, gera um discreto jato de aceleração na via de saída do ventrículo direito. Então, não é uma coisa que a gente costuma ver, mas pelo aumento tão expressivo desse fenótipo, a gente percebe que também acomete via de saída do ventrículo direito. Agora, sempre caracterizar morfofuncionalmente pacientes que têm esse fenótipo, analisar músculos papilares anômalos, inserções anômalas, vejam a hipertrofia do músculo papilar anterolateral, vejam como tem uma imagem sugestiva, inclusive, de um músculo papilar anômalo aqui. Então, tem uma característica muito linda das imagens, demontando assim, um fenótipo muito característico. Aqui, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui na frente. Vejam como a disposição dos músculos papilares acabam, junto com essa hipertrofia, deixando um pouquinho de cavidade aqui, que pode gerar, em determinadas imagens, uma falsa impressão de ter fibrose aqui nesse espaço. Mas a gente vai detalhar muito mais na frente no realce. Então, aqui a espessura miocárdica deu de 25 no segmento anteroseptal basal, tá? E vejam aqui esse jato de geração de fluxo na topografia do ventrículo direito, observado também em essa imagem em eixo longo, tá? Então, vejam com imagem colorida, como na aorta tem discreto jato de fluxo aórtico, mas na diástole, mas também tem esse expressivo gradiente sistólico na via de saída, muito bem descrito já, com valores numéricos, inclusive. Agora, essa imagem do lado esquerdo, uma imagem na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a gente consegue fazer por planimetria e documentar valores abaixo de 2,7, que tem uma correlação direta com gradientes altos. Então, mesmo uma imagem não dinâmica, fazendo uma planimetria na via de saída do ventrículo esquerdo, a gente consegue ter uma noção que o paciente tem uma variante obstrutiva. Agora, essa é uma imagem realizada nesse paciente. É muito interessante descrever um pouquinho mais, é uma imagem chamada tagging, é uma técnica especial da ressonância magnética, que não é nada mais que a gente colocar um grid, um miocárdio, que foi um dos primórdios que foi no futuro desenvolvido com o famoso strain, tá? Então, vejam que a representabilidade, justamente para analisar melhor essa contratibilidade regional, que acaba sendo muito mais visível que nos segmentos com maior hipertrofia, não tem essa deformidade observada nos segmentos com menor hipertrofia. Então, é uma análise que no futuro acabou sendo muito mais descrito, tudo bem, tem softwares que quantificam com valores toda essa deformação, mas aos nossos olhos acaba sendo muito lindo e muito detalhado aqui, como os segmentos mais hipertrofiados não têm essa deformidade observada nos outros segmentos. E também até, inclusive, na ponta do ventrículo direito, que acabou sendo muito notório. Aqui a planimetria que eu tinha comentado com vocês. E agora as imagens de perfusão. Então, a gente está fazendo uma aquisição dinâmica, a chegada do contraste no miocárdio, os senhores percebem como passa para o ventrículo direito, depois chega na cavidade, e no final acomete o miocárdio. Então, vejam como tem um defeito de perfusão em repouso, acomete segmentos subendocárdicos de todo o septo, inclusive o músculo papilar. Então, isso denota muito uma alteração de microcirculação, a oferta e demanda do miocárdio, mesmo em repouso, está tendo uma injúria subendocárdica, cometendo os papilares. Então, uma imagem muito linda aqui, frisei a perfusão miocárdica, vejam como acomete esses segmentos. E olha que estou falando de um estudo feito pré-ablação, tá? Que normalmente, pós-ablação, a gente costuma ver uns defeitos de perfusão característicos do acometimento, mas dando uma dica aqui para o Bruno, onde que pode pensar, né? Vejam vocês aqui, uma vez que a gente espera um tempo prudencial para adquirir as imagens de realce tardio, lembrando que o músculo normal fica preto, tá? Então, vejam como tem extenso realce tardio de padrão não isquêmico, justamente características mesocárdicas, acomete o septo, notadamente, e o ventrículo direito também na porção apical, tá? Quantificação da fibrose é uma questão muito
que varia muito dependendo do método que foi quantificado, é uma discussão à parte, mas nesse paciente foi quantificado em 16%, embora pela idade não, seja meio contraditório tudo isso, mas 16%, então vejam que embora tenha 230 gramas de miocárdio, 16% fibrose, então é significativo, né? Aqui, para os senhores apreciarem melhor esse acometimento da fibrose no ventrículo direito também, vejam como essas imagens acometem a ponta, e aqui, inclusive, o músculo papilar, tá? Então, eu não vejo fibrose atrial, tá? Ainda. E nessas imagens em eixo longo, vejam como acometeu certamente o músculo papilar também, essa fibrose. Então, valores que já comentados, esses valores supranormais de fração de ejeção, o stroke volume mantém-se normal, mas vejam a cavidade na sístole acaba sendo muito reduzida, uma massa indexada de 129 gramas por metro quadrado, embora seja uma pessoa de 17 anos. Tem uma tomografia, posso passar agora ou depois? Agora? Tá. Então, o paciente teve também um protocolo TEP durante ao longo de sua evolução, por um quadro, tinha suspeita que seja pulmonar ou um tromboembolismo, mas como os senhores veem, o infiltrado acaba sendo muito mais para uma pneumonia muito extensa, tá? Vejam, os senhores, aqui o contraste que foi ponderado para a VTEP, acabou retendo muito o refluxo do contraste suprahepático, denotando, sim, esse acometimento também do lado direito. Vejam aqui a via de saída do ventrículo direito, como se hipertrofia significativa do septo, tá? E o estudo foi negativo para a TEP, mas o paciente, nessa ocasião, teve um componente respiratório, o quadro pulmonar respondendo à queixa respiratória, e foi negativo para a TEP. Então, resumindo, né, é um paciente com fenótipo hipertrófico, com acometimento do septo, com várias características morfofuncionais, hipertrofia papilar, SAM, movimento sistólico anterior anômalo, característica obstrutiva, com acometimento, e extensa fibrose miocárdica, com acometimento do ventrículo direito junto. Vou perguntar agora para o Ibrahim e para o Bruno, se com essa ressonância eles acham qual seria a intervenção melhor para esse paciente, ablação com radiofrequência, com cirurgia ou algo. O que você acha, Ibrahim? Vai de novo depender da expertise, mas eu acho que é um caso bom para tentar a ablação, porque a gente vê o comprometimento principalmente na via de saída. Essa imagem da direita mostra bem onde o turbilhonamento começa, então dá para a gente tentar localizar. Não parece ter, e isso não parece ter outros pontos de obstrução no ventrículo, mas a gente também vê que ele tem uma coisa bem frequente da gente encontrar, uma banda muscular anômala, né? Um aumento de uma banda muscular que sai... Não, ali mesmo, volta lá, por favor. Aí, que sai dali da ponta do VE e vai em direção à própria porção basal do septo. Isso. Então, eu não sei, isso eu não tenho experiência ainda para saber se isso é um fator que pode dificultar, eventualmente, ficar alguma coisa a mais tracionando a porção basal do septo. A gente vê isso em muitos pacientes com hipertrófica, mas não em todos. Então, feita essa ressalva, de resto a gente não vê contraindicações, pelo menos das que eu me lembro, assim, do ponto de vista de quem faz o diagnóstico, não de quem faz a intervenção. O que eu acho nesse paciente particularmente peculiar é o comprometimento na via de saída do ventrículo direito. Se tendo essa estenose lá, isso não representa alguma outra coisa que eventualmente o músculo possa estar mais espesso em locais que a gente não consegue imaginar no primeiro olhar, e que isso poderia facilitar uma recorrência por um tipo de tratamento desse tipo. Mas o turbilhonamento na via de saída do ventrículo direito desse paciente chama muita atenção e deve estar contribuindo para aquela dilatação da veia cava, além do aumento da pressão da artéria pulmonar. Essa sim secundária à insuficiência mitral, que é brutal. Se puder voltar, por favor, um pouquinho, Paulo, nos primeiros slides, acho que são esses, né? Não, volta um pouquinho. Isso aí eu achei uma ideia genial sua. Não tinha visto que você tinha feito isso. Achei genial essa correlação do raio-x com os órgãos pela ressonância. Então, só para complementar, tinha pneumonia ali mesmo. Vamos em frente. No próximo, isso. Aí, se você puder colocar... Não, volta lá, por favor. Isso. Se você puder colocar em movimento. Coloca aqui. Aí, valeu, obrigado. Então, aí é que tem essa, de novo, a gente vê, olha como na imagem colorida a gente percebe, também tem uma inclinaçãozinha de eixo,
a gente percebe um pouco melhor aquele feixe muscular, né? A outra coisa que é peculiar na hipertrófica é que muitas vezes essa espessura é muito heterogênea, como a gente vê aqui. Então, na porção basal da parede inferior, a espessura é praticamente normal. Claro que o resto está tão hipertrofiado que se a gente vai fazer a cabeça da gente sempre cria uma comparação e dá a impressão que ali está doente, mas não, é um dos poucos segmentos normais. Isso também, estou fazendo essa consideração, que você me perguntou se é um paciente ideal para isso ou não, para radioablação ou não. Claro que o Bruno vai falar com mais autoridade, mas tem esse outro aspecto, eu não sei se isso tem... Talvez seja uma coisa até para a gente olhar daqui para frente e perceber como é que isso influencia os resultados. Mas, enfim, tem aquela banda anômala e essa parte menos hipertrófica basal aqui. Talvez a banda anômala seja a vilã mais para frente. Vamos falar com o Bruno. Bruno? Um ponto positivo é que realmente você consegue enxergar muito bem o ponto onde acelera, foi isso que o Dr. Ibrahim falou, você tem uma delimitação muito boa de onde que é a obstrução. E outra coisa positiva é que ele tem uma cavidade grande, então o catéter pode navegar dentro. Alguns pacientes mais hipertrofiados é até surpreendente, talvez o padrão dele, ele permite que o catéter entre e possa manobrar. Tem alguns pacientes que a cavidade é completamente obliterada. Isso aí é um ponto bem ruim para a gente selecionar o paciente para ablação. E, bom, foi tentado. Bruno, uma dúvida para você. Spoiler. Bom, depois a gente conversa. Qual a distância que você acha seguro em relação ao primeiro ramo septal, que muitas vezes esses hipertróficos acabam sendo mais... o risco que você teria, tem uma distância mínima que você costuma usar como referência, uma espessura mínima? Para ablação? Para ablação. Não, na verdade, a gente parou de usar hemodinâmica dentro de sala nos primeiros casos. No primeiro caso, tadinha, a paciente foi monitorizada até o último fio de cabelo. Mas a gente parou de usar hemodinâmica, a gente não sabe a distância dos ramos septais. Provavelmente vai estar protegido, como você falou, por uma capa de músculo. No caso tem 25, né? Então. Esse no caso é uma capa bem grossa. Até. Beleza. Tadinho. Paulo, volta naquela imagem ali, por favor, só para como tem muito residente aqui acompanhando a gente. Essa imagem da direita, vocês veem que tem um jato, o músculo está azul mais escuro, aí você tem um azul celeste tendendo para o verde ali que é o sangue, e você tem um jato bem escuro. Notem que tem dois, né? A gente tem um que vem da aorta para o ventrículo, então tem uma insuficiência aórtica bem central. A gente não quantifica pela avaliação do jato, aí a gente tem que medir o volume que vai para frente, o volume que volta para saber a fração de regurgitação. E o outro jato escuro se forma agora lá, que vai do ventrículo para a aorta. Então, a ressonância, ela é influenciada por qualquer alteração do comportamento dos átomos de hidrogênio. E quando você tem variação do padrão de fluxo, que normalmente deveria ser laminar, você deixa de ser laminar e passa a ter turbilhonamento, você tem uma coisa que a gente chama de cancelamento do sinal, e aí ela fica escura. Então, pode ser tanto a insuficiência, como no caso deste jato de refluxo aórtico, como estenose, no caso dessa estenose subaórtica que a gente vê aí. Então, é um caso bem... A Edileide até que pediu para fazer o comentário, porque é um caso bem didático no sentido da gente entender essa coisa de visão pela ressonância e como a gente vê o refluxo ou a estenose. Eu queria comentar o eletro agora em retrospectiva também, mas não quero interromper a discussão, então pode deixar para depois também, voltando depois. Bem, então como foi falado pela equipe, foi optado pela ablação septal, tá? Por radiofrequência, realizado aqui pela nossa equipe. O procedimento ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2018, porém com complicação, como o doutor Paul bem frisou, teve que ser entubado no POI, por conta de uma pneumonia broncoaspirativa. Ficou entubado, estubado, depois de 24 horas estubado, foi de alta hospitalar dia 12 de fevereiro do mesmo ano. Porém, o paciente persistiu com algumas complicações após o procedimento, teve que reinternar 6 meses após o procedimento, por conta aí de um novo quadro pneumônico, uma BCP lobar associada a um derrame pleural parapneumônico, e ao ecocardiograma, após o procedimento, foi identificado ainda a persistência de um gradiente sistólico máximo em via de saída
já não funcionou dessa vez. Talvez por essa banda muscular, eu acho que a gente precisa até rever essas questões, né? O Paulo está lembrando aqui que tinha muito HVD também, né? Mas, de qualquer forma, parece que esse caso não se beneficiou de ablação com radiofrequência. Você tem alguma ideia de por que não? Não benefício, Bruno? É que não houve benefício. 6 meses depois, o gradiente persistiu igual, né? A disfunção diastólica continuou alta e pressão pulmonar elevada. Não houve benefício da ablação com radiofrequência para esse paciente. Uhum. Aquela imagem que você mostrou era pré, não era? Da ressonância, pô? Pré. Eu estava olhando com o Tito aqui, eu tinha certeza que era exatamente onde a gente ablacionou. Então, talvez o que a gente queimou, isso eu estou chutando, tá? Mas, realmente, ele não teve benefício. Talvez o que a gente queimou foi exatamente a área de fibrose e não tenha ultrapassado a lesão para algum ponto que realmente fizesse alguma diferença. Era um músculo muito grosso, a gente queimou, exatamente onde queima era o ponto onde já estava fibrosado. Então, não sei se a gente não conseguiu fazer fibrose em cima de fibrose. Perfeito. Vamos em frente. Bem, e nos ecos subsequentes, mais uma vez, apesar de bastante tempo do procedimento, persistia aí com o gradiente sistólico de 93 milímetros de repouso, 135 após manobra de valsalva, com uma hipertensão pulmonar significativa, apesar do paciente negar sintomas. E agora, diante desse quadro, ou seja, um paciente já submetido a uma ablação por radiofrequência, persistindo com alterações ecocardiográficas graves, o que fazer? Letra A, ser submetido a um procedimento cirúrgico de miectomia, letra B, ablação com álcool, uma nova ablação com radiofrequência ou manutenção do tratamento clínico? O que vocês acham? Natan já tinha escolhido cirurgia desde o começo, né? Doutora Carol, o que você acha? Cirurgia. Muito bem, a gente devia ter ouvido o Natan antes, né? Antes de ter feito a ablação com radiofrequência. Vamos em frente, porque agora a decisão foi miectomia septal. O procedimento cirúrgico foi realmente estabelecido dia 12 de fevereiro de 2019, com mais uma complicação, desta feita eletrocardiográfica, ele evoluiu com BAVT após saída de SEC, com necessidade do implante de marca-passo definitivo poucos dias depois, sem intercorrências. E o que mais chamou a atenção foi a redução, a abolição do gradiente sistólico na via de saída do VE em repouso e durante a manobra de valsalva, com uma queda aí significativa da PSAP no eco de controle. Realmente a cirurgia foi brilhante aqui, né? Eu entrei nessa cirurgia com o Paulo Chacur, doutor Paulo, eu estava operando ainda. Acho que foi a única miectomia que eu assisti. Ele removeu o tecido do ventrículo esquerdo, eu não conseguia as imagens, eu tinha essa foto, mas não consegui para cá. O tecido, você conseguia ver exatamente a delimitação do tecido, que era fibrose, que era músculo normal, passava de marrom, de bege, a fibrose, ou marrom escuro, que é o músculo normal. Ele retirou do VE e pelo gradiente direito, ele retirou do VD também. Então, ficou perfeito. Tanto o VE quanto o VD reduziram a... Ele também mexeu no VD, né? Mexeu, ele tirou dos dois. Uma coisa que eu também nunca tinha visto, achei super interessante. Infelizmente, realmente complicou com um bloqueio, mas para o que ele estava se propondo a fazer, foi perfeito. Perfeito. E você não viu aquela banda muscular, não deu para ver, né? Ok. Antes de comentar o eletro, e pelo eletro a gente não consegue saber se isso daqui é um marca-passo ou um CDI, queria saber com o Bruno se foi aventado na hora que foi passado o marca-passo definitivo de, em vez de marca-passo, já colocaram um CDI dupla câmara naquela época. Porque assim, ele não tinha arritmias malignas, nada disso, mas tinha uma fibrose mais pronunciada, não é? Um septo também, que era antes da ablação e da cirurgia também pronunciado, não. Não foi discutido, mas não teria sido errado, teria sido bom, né? Mas talvez gastasse a bateria mais cedo, porque na verdade está usando o tempo inteiro o marca-passo. Sim. Eu falei, né? Pela avaliação eletrocardiográfica, você não consegue saber se isso daqui é um CDI ou um marca-passo, porque o CDI endocavitário também tem função de marca-passo, né? Então, o que eu consigo dizer aqui é que é um marca-passo bicameral, eu estou vendo estimulação tanto em átrio, que está gerando uma atividade atrial, como depois em ventrículo, né? As espículas, elas provavelmente são unipolares e estão estimulando as duas câmaras. Em D2 longo a gente consegue ver que está estimulando sem nenhuma pausa, sem nenhum tipo de interferência do ritmo próprio, um marca-passo bicameral
normo funcionante. Perfeito. Se fosse um paciente com disfunção sistólica, a gente já fica muito triste quando tem necessidade de pôr um marca-passo, quando é feito BAVT acidental, como o caso. Mas nos hipertróficos a gente não fica muito triste não, sabe? Porque de sincronizar esse paciente é às vezes melhor, diminuir um pouco a contratilidade dele, é até benéfico para o paciente, diferente de um outro paciente. O hipertrófico é bem atípico nesse aspecto, né? Vamos em frente? Raio-X pós-marca-passo. Pós-operatório, né? Quiser comentar aí, tem uma imagem chamativa em eletrodo aí. Confirmando que não é um CDI, tem eletrodos também lá em cima, né? Não sei o que aconteceu com eles lá. Estranho aqueles eletrodos ali em cima, né? Parece que tentou colocar e ficou aí, não conseguiu tirar. Quer comentar do que são aqueles eletrodos? Esqueci de comentar, doutor, ele teve uma fratura de eletrodo, eu acho que foi nesse contexto de troca. Eles tentaram tirar e ele ficou preso na subclave, não foi? Conseguiram tirar do coração, mas ele não passou ali. Foi isso? Foi isso, Bruno? Não conseguiram passar da subclave? Eu lembro da fratura, ele internou com síncope, porque ele não tem escape. Ele internou com síncope em outro hospital, veio para cá com fratura, ruído e reoperaram, mas eu não sei do que foi feita a cirurgia. Porque aquilo ali é a extremidade distal que fica dentro do coração, né? Então sim, eles conseguiram tracionar e ficou preso ali, né? Tem 2 pedaços soltos ali, resumindo. Eu nunca tinha visto aquela imagem daquele jeito. Eu acho que ele não conseguiu tracionar além daquele ponto, né? Da subclave. Estranho que conseguiram passar outros. Conseguiram passar no 2 mesmo lado, mais. né? Com a mesma subclave. Na mesma subclave e não conseguiram tirar os outros. Bem, e depois da miectomia, do implante do marca-passo, o paciente ficou muito bem. Na consulta de rotina agora de janeiro deste ano, persiste em classe funcional 1, assintomático, usando as medicações prescritas, estranhamente com NT para BNP ainda elevado, porém assintomático com o teste ergométrico atual, acusando aí 10 METs de consumo estimado de oxigênio, lembrando que no início, antes dos procedimentos, era de 4, 6 METs. Eu até convoquei esse paciente, porque a gente está fazendo inclusão de pacientes no protocolo do mavacantem para os não obstrutivos, né? Ele era obstrutivo inicialmente e agora ele é não pós-miectomia. E quando eu vi o NT-proBNP dele tão elevado, eu imaginei, nossa, acho que a gente podia incluir o Lucas, esse paciente. E aí, quando eu chamei o paciente, não estou sentindo nada, estou ótimo, não sinto nada, classe funcional 1, sem gradiente, uma beleza, menino. Apesar daquela imagem tão impactante, né? Ele não pôde ser incluído por conta disso, por estar sintomático. O doutor Tito vai mostrar a situação atual dele. Eu acho que de todos os últimos casos aqui da mioquimagem, esse foi o caso mais curioso em relação ao ecocardiograma em si. Então, a primeira imagem, um paraesternal eixo longo, a gente avalia o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e a aorta. Nessa imagem de cara, eu já consigo ver uma alteração da contratilidade nessa parede livre do ventrículo direito aqui acima. Não tem aumento da espessura, talvez seja a parede que foi até aberta para a via de saída, mas ela tem uma alteração da contratilidade aqui. Aqui a gente consegue ver o status pós-cirúrgico, então um músculo do ventrículo esquerdo muito mais retilíneo nessa posição, um pouquinho mais refringente nessa região, mostrando que foi aqui que ele fez a miectomia, e uma certa hipocontratilidade que a gente também encontra no procedimento Valdígem et al., que é a ablação aqui dessa região. Inferolateral sem nenhuma alteração. A mitral, como toda hipertrófica, bem clássica, tem as suas alterações, o folheto anterior um pouquinho mais alongado, um pouco mais espessado na extremidade, mas nessa imagem nada de específico. De refluxo, só o refluxo discreto aórtico, nada demais em relação à mitral, a ausência completa do movimento anterior sistólico da válvula mitral e nenhum refluxo mitral que era presente antes desse procedimento que ele fez. Olhando agora no eixo curto, eu tenho o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito aqui acima. Mais uma vez eu vejo a contratilidade, aqui mais nessa região próxima da válvula tricúspide. Indo para a via de saída, eu já vejo uma ausência de contratilidade nessa porção do ventrículo direito, exatamente onde o Paul e o Dr. Ibrahim tinham mostrado aquela hipertrofia, talvez tenha sido sim onde o cirurgião retirou um pedaço, né, uma ressecção aqui nessa parte. Da válvula mitral, nada de muito específico, a não ser um folheto posterior um pouco mais móvel.
e a alteração da contratilidade bem próximo da via de saída, que seria nessa altura mais ou menos, um pouco mais hiperrefringente nessa região. Pode ter sido tanto da ablação quanto alguma cicatriz posterior da cirurgia. Mais uma vez em eixo curto, aqui a gente consegue ver uma contratilidade preservada do ventrículo esquerdo em quase toda a sua totalidade e uma discreta redução aqui no septo, muito comum nessas áreas muito hipertrofiadas de cardiomiopatia hipertrófica. Segundo agora no ápice, só para mostrar o grau de hipertrofia, de aumento da espessura apical. Bem significativo. O nosso septo mediu 20, uma diferença um pouquinho significativa em relação à ressonância, talvez o ventrículo direito tenha atrapalhado ali na medida. Agora um eixo curto um pouco mais alto, digamos assim, aqui a válvula tricúspide e a válvula aórtica, novamente a via de saída, sem nenhuma obstrução dessa via de saída, e a alteração contrátil aqui mais proximal à válvula pulmonar, mostrando que realmente o cirurgião fez a ressecção aqui e não deixou nada de residual em relação a gradiente. Aqui o fluxo pela pulmonar, absolutamente normal, né, preservado. Então, lado direito livre. Só para mostrar a válvula tricúspide, então os 3 folhetos da válvula tricúspide, nenhuma lesão, não teve ruptura de nenhum folheto. Aparentemente o marcapasso também não está segurando nenhum desses folhetos, né, causando nenhum refluxo tricuspídeo significativo. Mais uma vez agora, mostrando em outras visões, a anterior os 3 folhetos, aqui quase 4 câmaras, mostrando a válvula tricúspide, praticamente livre, sem nenhuma interrupção do seu movimento pelo marcapasso. Agora começa a parte mais interessante, então aqui 4 câmaras, eu tenho as câmaras direitas aqui à esquerda, câmaras esquerdas à direita, tem a alteração contrátil do septo, um pouquinho mais significativa nessa região, que é a região do procedimento. Olhando assim de cara, nesses 4 câmaras, eu não vejo nada demais, além dessa hipertrofia do septo com essa hipocinesia. Fazendo uma análise de 2 câmaras também, tem hipocinesia, um pouco aumento da espessura também da parede inferior, com uma certa hipocinesia, mas nada digno de nota. E no 3 câmaras, mais uma vez, a via de saída praticamente livre, com uma rampa aqui, que é exatamente onde a gente faz a ressecção. Então, olhando por alto, não tinha nada demais nessa visão. Fração de ejeção preservada, estimada em 64%. Tito, posso fazer uma pergunta? Esse movimento menor do septo não pode ser pelo movimento paradoxal, por ele estar sendo estimulado pelo marcapasso? Pode ser sim, eu ia comentar depois, doutora, mas pode ser sim o movimento do marcapasso, mas você já tinha até descrito antes que tinha uma certa hipocinesia. Quando a gente avalia o strain, mesmo que visualmente pareça normal, o strain ele dá alterado. O marcapasso ele mascara, tanto que eu não coloquei aqui, porque o marcapasso dele ele é dependente total, mas existe uma alteração contrária. E no próprio tag da ressonância, o Paul mostrou que o septo já era meio não espessando antes, né? Então... O tag é uma técnica sensacional, foi do caminho, né, que deu origem a todos os strains, né, tem a deformidade daqueles quadradinhos, ajuda bastante pericardite constrictiva ou alteração do miocárdio. Fazendo a triplanar, fração de ejeção preservada, tridimensional também, e aqui começa a parte mais curiosa, quando a gente faz um eixo curto do ventrículo esquerdo, eu começo a observar que o ventrículo direito tem algumas alterações na sua parede, como por exemplo aqui, ele parece não fechar e tem um aumento aqui, uma dilatação nesse local. Então, o ventrículo esquerdo, tudo que a gente já tinha comentado antes, os cortes do ápice até a base, tem uma hipocontratilidade, esse movimento assincrônico do septo, mas o ventrículo direito tinha uma região aqui um pouco diferente, que a gente foi pesquisar melhor. Então, além desse abalamento aqui na base, parecia que o ápice tinha alguma alteração. Curvando bem o transdutor, a gente acaba encontrando, se rodar... Bom, essa região aqui, basicamente tem uma dilatação, parecia um aneurisma, mas aqui tem contratilidade, aqui abaixo não, sem contratilidade, um abaulamento nessa região, parecendo até um aneurisma nessa região do ventrículo direito. Então, olhando com calma no eixo curto, seria mais ou menos nessa altura. Eu tenho uma região que não contrai no ventrículo direito, formando uma alteração sacular. Mais uma vez aqui no eixo curto, no multiplanar, eu consigo ver essa região, ela não contrai, não fecha como as outras abaixo. Então, ficou, até certo ponto, um grau de cicatriz, talvez, do procedimento que foi feito, curativo em relação à obstrução da via de saída do ventrículo direito. A análise do strain, que é a deformidade da parede livre do VD, tem um strain de 17,7, um pouco abaixo do que é o normal, completamente esperado para alguém que tinha hipertrofia e foi tratado. Quando a gente usa o global, está incluindo o septo, para mostrar que ele é bem reduzido, menos 10,8, para ver que o septo tem sim uma alteração, tanto pelo marcapasso quanto pelo procedimento prévio, mas sem nenhum refluxo mitral significativo, nenhum refluxo aórtico significativo, é um refluxo discreto,
sem gradiente também significativo, refluxo bem pequeno no tricuspídeo, não tem uma PSAP elevada, então até aí estava tudo bem, não tinha nenhuma novidade. Foi feito o exame com um pouco mais de cuidado, como é feito aqui na casa, utilizando-se o color um pouco mais acima, quando a gente olha no 4 câmaras, observou-se alguns pontinhos aqui coloridos no ventrículo esquerdo, dentro do músculo. Poderia ser artefato, a gente tem esses artefatos realmente, né? Mesmo essa velocidade um pouco mais baixa promove, digamos assim, para quem não é cardiografista, a chance de aparecer alguns artefatos de imagem, mas a gente achou curioso, foi pesquisar em outras projeções, e aqui a gente consegue ver que parecia mesmo um fluxo, e curiosamente ele acontece só na diástole. Se vocês repararem bem, quando o ventrículo abre, o fluxo aparece. 2 câmaras, no 3 câmaras também tem, em várias posições. É bem relacionado a uma área bastante hipertrofiada, que é o ápice, que geralmente é uma área pouco, digamos que é mais rarefeita na sua vascularização, mostrando uma neoangiogênese nesse local, essa hipertrofia dos vasos, ou a desproporção músculo-vascularização exemplificada aqui. Nesse fluxo deve ser, a gente nunca tinha visto, eu procurei na literatura, nunca vi esse fluxo em lugar nenhum. Um fluxo diastólico, bem no local onde a gente pode ter essas alterações vasculares das coronárias, e que, pelo Doppler, ele aparece também na diástole. Então, eu consigo provar que esse fluxo existe de verdade, não é um artefato. Mais na região apical, pegando tanto no septo, na parede lateral e no ápice, puramente no 17, mas ela é mais intensa nesse paciente aqui na parede, na porção lateral. Mas tem em praticamente todos os segmentos apicais. Bastante interessante. Só isso. E alguns ecos acharam que era fístula coronária cavitária, alguns que era circulação colateral intramiocárdica. Interessante, talvez isso proteja esse músculo de ponta não sofrer uma hipoperfusão maior, que alguns fazem, um aneurisma de ponta, né? Talvez essa circulação, né, seja protetora para ele, né? Que tem muito músculo, precisa de mais circulação, né? Eu realmente nunca tinha visto. Acompanhar para ver o que vai acontecer, né? Porque é um achado bem diferente. Eu nunca tinha visto e quando eu coloquei o Doppler, que a gente viu realmente o fluxo, isso aqui chamou mais atenção ainda, realmente um achado extremamente incomum. Só isso. Excelente. Super obrigada. Bom, então agora só para a gente pensar um pouco além do diagnóstico da hipertrófica, que, né, no final foi o que foi nesse caso, os outros motivos aí para a hipertrofia do septo, enfim, da massa ventricular. Então, primeiro a gente volta a alguns conceitos, que a hipertrofia, então, vai ser caracterizada como um aumento da massa ventricular e que, às vezes, se confunde com o aumento da espessura, que pode ser global ou segmentar, que pode acometer VE e VD, e que nem sempre esse aumento da espessura vai ser hipertrofia nesses casos que a gente vai citar aqui para frente. Principalmente na cardiomiopatia hipertrófica, vai ter um acometimento especial ali, principalmente do septo e da parede posterior, e principalmente do septo, com a relação maior que 1,5 dessas 2 paredes. E sempre lembrar que achados paredes maiores do que 13 milímetros estão associados a achados patológicos e merecem investigação adicional, né? Então, essas alterações dos cardiomiócitos, elas vão acontecer estruturalmente, e podem ser por deposição de proteína, tecido conjuntivo. A gente vai ver doenças de depósito de glicogênio, de acordo com a etiologia da doença, ou uma infiltração inflamatória também. Essa hipertrofia, ela pode acontecer tanto em série como em paralelo, a depender do tipo de sobrecarga que esse paciente é submetido, qual que é o efeito hemodinâmico que isso vai ter no VE, e aí, geralmente, quando o paciente já está em estímulo de volume, né, uma sobrecarga de volume maior, é referido na literatura que vai ter uma hipertrofia ventricular excêntrica por uma proliferação em série dos cardiomiócitos, enquanto, quando a sobrecarga é pressórica, a hipertrofia ocorre em paralelo, e aí sim a gente vai ter o fenótipo de uma hipertrofia ventricular concêntrica. Que mais? E dos outros tipos de depósito, eu acabei citando, né, que pode ser de glicogênio, de proteínas de conformação não habitual. E a gente vai passar um pouco, só citar alguma delas, para não entrar exatamente em todas as etiologias, que a gente não ultrapassaria o tempo, mas é para a gente pensar, são muitas etiologias. Tem tabelas de diretrizes que ultrapassam 20 subtipos de acordo com cada variação genética que é encontrada, correto? E o que a gente tem que lembrar por frequência e mais estabelecido na literatura é de acordo com a faixa etária do paciente, até como a doutora Edileide já comentou no meio do caso também.
Então, numa faixa etária neonatal, como era desse paciente também, a gente teve o primeiro eletro com 3 anos de idade, um pouco mais velho, mas já tinha alterações desde o nascimento. Então, a gente tem que lembrar das doenças do metabolismo, né, de glicogênio, e aí, principalmente, tem que vir à cabeça doença de Pompe, doença de Danon também, que está associada também com essa herança ligada ao X, que vem ao caso, aquilo que a doutora Edileide já explicitou, da importância do heredograma, né, e do padrão de acometimento familiar dessas doenças. Outras doenças que ainda, enfim, numa faixa etária mais precoce podem acometer é a ataxia de Friedreich, falta um E no nome, e em todas as faixas etárias, a cardiomiopatia hipertrófica vai entrar como um diferencial delas. Pensando em crianças mais velhas e adolescentes, hipertrófica. A doença de Fabry aqui, ele coloca como a não variante cardíaca, na verdade, porque, como a doutora já citou, a partir dos 30 anos que vai começar a ter a expressão da hipertrofia ventricular na doença de Fabry. E nos adultos, que daí no final da apresentação vai focar um pouco mais neles, a cardiopatia hipertensiva tem que sempre ser um diagnóstico aí diferencial, pela frequência, e, enfim, coração do atleta, a doença de Fabry, aí sim começa a tomar mais importância, e a amiloidose, principalmente na faixa etária acima dos 50 anos e acima dos 60, principalmente. E outra doença que é de herança ligada ao X, só para atentar nessas aí, é a doença de Fabry também. Então, só para falar um pouco mais de cada uma, a doença de Pompe, então, vai ser um distúrbio do metabolismo do glicogênio. O Fabry vai ser um depósito lisossomal, ali, um erro inato do metabolismo dos glicoesfingolipídios, tá? E também é uma herança ligada ao X. Aí tem outras também que não tem citadas, que a gente chegou a já acompanhar no miocárdio esse mês, síndrome de Noonan, né? Outras síndromes genéticas, mas que também da família das rasopatias. E o que a gente vai ter que levar em consideração na abordagem desse paciente? A partir de agora, toda a abordagem vai ser baseada no artigo de revisão que foi feito pelos chefes do setor mesmo em 2021, tá, publicado numa revista da SOCESP. Principalmente a forma de apresentação clínica, se aguda ou crônica, e se esse depósito é contínuo ao longo da vida, ou se ele teve uma fase da vida em que foi mais expressivo e interrompeu, né, estabilizou, e até às vezes começa a regredir, como é o caso da hipertrófica, como é esperado. O padrão genético e a correlação familiar, aí é indicado que faça um heredograma contando pelo menos 3 gerações da família acometida. Achados de laboratório, que, para falar para a gente das doenças do metabolismo, principalmente, o que precisa conter e não pode faltar CPK, TGO, TGP, transaminases, né? O NT-proBNP, o valor da taxa de filtração. Proteinúria também vai falar para a gente de acometimentos extracardíacos, que vão sugerir alguns tipos de etiologia em detrimento de outras. Mais para frente vai ter uma tabela. Achados de exames de imagem. Então, aí a gente, nesse gap, aí vai ter desde o eletrocardiograma até, enfim, eco, ressonância, tudo que a gente viu. E as coisas que a gente tem que se atentar aí, o exame inicial que a gente pode fazer na primeira consulta mesmo, o eletrocardiograma. O que mais vai chamar a atenção para a gente vai ser sinal de sobrecarga de VE ou não, né? Algumas doenças vão ter aumento da espessura, mas por ser um depósito, na verdade, de extracelular e não intracardiomiócito, vai ter uma redução da amplitude da voltagem no QRS, não um aumento como era esperado. Outras coisas que a gente tem que atentar no eletrocardiograma desses pacientes é o intervalo PR curto, a presença de ondas delta, de vias acessórias, a amplitude do QRS, como sempre, chama atenção. Alterações da repolarização ventricular também chama atenção. A coexistência de arritmias atriais também é importante. E presença de ondas Q em adaga e ondas Q, de forma geral, como pseudoinfarto na amiloidose. Yara, posso só interromper? Por favor. Só para já sair, eu pedi para ter um tempinho de explicar melhor. Vou ser muito rápido, até para os residentes aqui. A onda Q em adaga e a inversão de ST com T negativa gigante são os achados mais característicos da cardiomiopatia hipertrófica. A onda Q em adaga para sua forma de apresentação septal assimétrica, né? E a inversão de ST e T da sua forma apical. Só que é surpreendente quando a gente vai ver quantos pacientes têm uma gama de eletro que vai desde o normal até o muito alterado e às vezes até alterações que você nem espera. Então, a gente fez um trabalho quando estava no R2, com a doutora Edileide,
e até publicamos esse trabalho, e eu me surpreendia quando eu estava preenchendo a planilha, e aí era septo, sei lá, 35, eletro, normal. Septo, 16, eletro, horrível, tinha várias alterações no eletro. Então, existe uma apresentação muito variada desse eletrocardiograma, pode ir desde normal. Então, naquele eletro que a gente viu, quando ele ainda tinha 3 anos de idade, talvez a normalidade daquele eletro seja indicativo de uma ainda não progressão da doença, ou talvez o que a gente está pensando aqui, um balanço, né, entre VD, que estava muito acometido, e o VE, que estava muito acometido, acabou ficando um eletro pseudo-normalizado, né? Mas o segundo eletro, o que chama a atenção é que não havia ondas Q em adaga, né? Eu não citei sobre isso naquele segundo eletro quando ele já tinha 8 anos, e a gente não chegou a ver também um quando ele era adulto, né? Mas tinha um infra de ST com T negativa, apontando para um possível acometimento apical, que na verdade tinha mesmo, né? Mas, para ser muito sincero, eu nem acredito que fosse apenas a parte apical levando aquilo ali. Eu acho que é muito uma questão de contratilidade. Hoje a gente sabe que o acoplamento eletromecânico e a própria geometria do coração alteram, e se tem que alterar alguma coisa na hora do segmento ST, porque é na hora ali que o coração bate, né? Não é no QRS. Então, só para fazer uma repaginada do que a gente tinha visto no começo. Desculpe, Ari. Perfeito, obrigada, doutor. Então, esses achados extracardíacos também auxiliam na continuação da propedêutica, o que você vai pensar, se é uma doença que você está pensando que é restrita ao coração ou não. Os demais acometimentos sistêmicos, disfunção renal, também presente na amiloidose, a gente sempre, a partir de agora, a gente vai focar nos adultos de novo. O artigo aborda bem mais isso. HVE, o padrão de simetria ou não, visto principalmente aí a partir do eco, da ressonância, como foi muito bem explanado aqui durante a apresentação. A magnitude da hipertrofia e essa questão da hipertrofia ao longo do tempo, né, que é esperado da hipertrófica que não vai progredir para o resto da vida do paciente. Haja uma estabilização, inclusive uma redução ali do septo pela área de fibrose que vai se estabelecer, diferente das doenças de depósito, que é a tendência que elas continuem a aumentar as espessuras cardíacas ao longo do tempo. O acometimento do VD também, do septo interatrial, fala a favor de doenças de depósito também, em vez de uma simples não, né? Mas apenas de uma miocardiopatia hipertrófica. Esse quadro agora vai focar totalmente na parte dos adultos. Seriam as doenças mais importantes para a gente excluir aí na prática clínica e o que a gente pode encontrar. Então, a doença de Fabry na sua variante cardíaca vai fazer diferencial com miocardiopatia hipertrófica. Na doença de Fabry, então, além da questão já levantada de ser uma herança associada ao X, vai ter acometimentos sistêmicos exuberantes, como a presença de angioqueratomas, a córnea verticillata, que são achados clássicos. Pode evoluir com síndrome nefrótica também, doença renal crônica. O paciente pode apresentar desautonomia, pode aparecer AVC na história natural dessa doença. E, enfim, dor de membros inferiores, terão outros achados que não apenas a hipertrofia do VE. Na amiloidose, então, ainda mais. A gente pode ter desde achados cutâneos, como a púrpura, que chama atenção, né, o olho em guaxinim, opacidade vítrea, lentificação do reflexo fotomotor, também pode evoluir com síndrome nefrótica a depender do depósito da proteína amiloide, também evolui com desautonomia, polineuropatia periférica, macroglossia, síndrome do carpo sempre tem que lembrar bilateral, 10 anos, precede em 10 anos pelo menos a manifestação clínica cardiológica, estenose lombar e principalmente isso. No caso da cardiopatia hipertensiva, então, o diagnóstico diferencial se faz também com a cardiopatia hipertrófica e aí, no fundo de olho a gente pode achar alterações de retinopatia hipertensiva e nefropatia hipertensiva também. Bom, essa é uma tabela que ficou bem ilustrativa dessas principais 4 etiologias que foram citadas na tabela, do que você tem que pensar aí na hora que você está frente ao eletro também do paciente, mas também já foi bem explanado, né? Mas, enfim, na amiloidose vai ter um achado divergente do tamanho da espessura do coração, então você vai ter ali as medidas do Sokolov abaixo de 15 milímetros, uma baixa voltagem ou só uma discrepância, uma baixa progressão de R também de V1 ou V3 e um padrão de pseudoinfarto. Na hipertrófica, geralmente vai ter um eletro com alta voltagem do QRS e, como o Dr. Alencar comentou, a T invertida ali, pronunciadamente invertida também, principalmente no padrão apical. A doença de Fabry, o que mais vai chamar atenção, o que é mais clássico, vai ser o PR curto,
alta voltagem do QRS e uma inversão da repolarização e uma T negativa inferolateral. Pode apresentar também BAV, bloqueios atrioventriculares, e um PQ mais prolongado. Na cardiopatia hipertensiva, também alta voltagem do QRS e uma alteração discreta da repolarização ventricular, fazendo padrão de strain também. E aqui, focando mais nas do adulto mais uma vez, eles reúnem numa imagem só os achados clínicos, eletrocardiográficos, do eco e da ressonância que podem ajudar a gente a pensar no diagnóstico diferencial dessas doenças. Então, desde aí, como já foi explanado na doença de Fabry, angiokeratomas, um paciente jovem que já chega se apresentando com AVC, além de todas as outras causas que vai ter que excluir, Fabry pode entrar no diagnóstico diferencial se os achados cardiológicos forem compatíveis, hipohidrose, desautonomia, linfedema, aí você parte para o eletrocardiograma na sequência, vai ter uma T negativa inferolateral, pode apresentar com BAV, isso que a gente já citou nesse último slide. Vai ser uma hipertrofia simétrica e progressiva, principalmente pode haver uma hipocinesia inferolateral, um espessamento também inferolateral, o mapa T1 nativo, diferente das outras etiologias, aí, isso que ele traz ressalta, que é o mapa T1 nativo baixo, porque principalmente vai ser um depósito intracelular e predominando na região inferobasal. Da cardiomiopatia hipertrófica, o paciente, geralmente, os sintomas típicos que ele vai ter vai ser dor torácica, síncope, dispneia, palpitação aí, perpassando por tudo isso. Os achados eletro já foram comentados também. O paciente pode ter uma disfunção diastólica discreta, até o que foi mostrado mais grave no eco, pode ter o movimento anterior sistólico da válvula mitral, pode ter obstrução da via de saída do VE e uma HVE principalmente assimétrica com predomínio septal. Na cardiomiopatia hipertensiva, a gente pode ter sinais de IC. Bom, a gente já citou os achados eletrocardiográficos também, outros achados adicionais no eco, dilatação da raiz da aorta, uma HVE que vai ser mais simétrica, diferente da cardiomiopatia hipertrófica, um septo sigmoide e da amiloidose, bom, já foi um tema específico até de fórum, mas todos os achados de desautonomia, a desproporção eletro e achados de exames anatômicos e funcionais, vai ter no padrão do strain apical sparing e pode ter lá na ressonância padrão de acometimento desde o miocárdico a transmural circunferencial. Importante ressaltar só que essas doenças de depósito, as da infância principalmente que foram citadas, elas geralmente não evoluem com disfunção miofibrilar nem fibrose na ressonância. Enfim, são muitas etiologias e algumas a gente consegue descartar pela história e outras não. Então, aí chega o valor do teste genético, que é para sanar essas possíveis dúvidas. Então, no caso do paciente em questão, por exemplo, poderia ser POMP, poderia ser hipertrófica, poderia ser Danon, e um teste genético viria a calhar nesse diagnóstico diferencial. Nos pacientes que têm erros inatos do metabolismo, pode ser feita a dosagem da atividade enzimática, principalmente em PRKG2, enfim. Só que nisso você tem que saber o que você está procurando para poder pedir corretamente o exame. Você vai pedir o painel específico apenas dos genes afetados, que você já quer pesquisar, o LAMP2, do PRKG2, GLA, ou você vai pedir um exoma inteiro e aí vai ter que saber o que vai lidar com o que vier. E a conclusão do trabalho é bem importante, ele vai citar de novo os benefícios de todos os métodos e que, apesar desses avanços todos, a ferramenta principal persiste sendo a autosuspensão clínica, não se contentar em ver um paciente tão jovem, com tantos achados, ou outros achados sistêmicos, e se basear aqui apenas numa cardiopatia hipertrófica. Só isso. Então, obrigado a todos por terem vindo, parabéns pela apresentação do caso, pela revisão, pelas discussões, mas eu vou me permitir fazer um rápido comentário e fazer um cumprimento especial ao Bruno, porque isso foi uma coisa muito legal que teve na reunião de hoje. Não foi um resultado que se esperava para a técnica que ele está defendendo e divulgando e fazendo tão bem, mas ele não teve a menor restrição em vir aqui discutir, e é assim que a gente aprende e progride na medicina. Então, isso que você fez hoje foi uma coisa muito bacana. Não queria terminar sem te cumprimentar e agradecer por isso. Boa semana a todos, até terça que vem. Até lá.